E aí, galerinha, tudo bem? Vamos fazer hoje uma aula de ciências, tá bom? Na aula anterior, a gente aprendeu sobre o sistema digestório. E hoje a gente vai aprender uma coisa que está ligada diretamente com o sistema digestório, tá? A gente vai aprender sobre os alimentos. Será que o alimento tem alguma importância no nosso corpo? Será que aquilo que eu como me ajuda, me prejudica? O que acontece com os alimentos, tá? Então a aula é de ciências, tá bom? Vocês vão pegar o livro na página 19, o livro de ciências, tá? Esse livro aqui, certinho? E aí a gente vai lá para a página 19. Eu vou ler o texto que está aqui na página 19, vou lendo e explicando. Eu não vou ficar filmando a página do livro, porque é uma aula mais explicativa e é bom que vocês também me acompanhem na leitura, tá legal? Como a gente faz na aula de história, certinho? Então, peguem o livro de ciências, página 19, e vamos para a aula. Então, olha só. A alimentação saudável já é o nosso primeiro texto que está aí, certo? Então, olha só, acompanhando o texto, tá, gente? Olha, a alimentação saudável, bem aqui. Alimentação saudável para aprender, certo? Então, eu vou ler para quê? Para mim aprender, tá? Toda a página do livro tem esse para aprender aqui. Então, é importante a gente ler sempre, tá? Então, vamos lá, ó. Os alimentos contêm nutrientes de que o organismo necessita, além de fornecerem energia para a realização de atividades diárias. Os nutrientes promovem o crescimento e o desenvolvimento do corpo. Então, olha só o quanta coisa que tem no alimento que a gente precisa. Então, o alimento é essencial, certo? No alimento eu tenho as minhas vitaminas, eu tenho as minhas proteínas, certo? Eu tenho até mesmo o fortalecimento de anticorpos meus, que quanto mais eu comer, mais anticorpos eu vou ter ali trabalhando, mais fortes. Mas também eu não posso exagerar, né? Eu tenho que comer a medida correta ali para mim, certo? Nem mais do que aquilo que eu preciso, nem menos do que aquilo que eu preciso, tá bom? E olha só, os alimentos nos ajudam a ter energia, certo? Eu não acordo de manhã, não tomo meu café, não vou lá para a escola, chega a hora do recreio, eu não consigo correr, pular e brigar e fazer aquela algazarra toda que vocês fazem, todas aquelas brincadeiras, né? A gente só consegue fazer isso porque a gente se alimentou. A gente se alimentou e aquele alimento trouxe para o nosso corpo energia, certo? Além das vitaminas e proteínas, tá bom? Então, olha só, o alimento é essencial. Eu consigo viver sem me alimentar? Não, porque eu preciso do alimento, eu preciso daquelas vitaminas, eu preciso daquelas proteínas, eu preciso daquela energia. O seu pai e a sua mãe não acordam cedo para ir trabalhar? Vai trabalhar? Eles não tomam um café? No dia anterior eles não jantam? Tá? O que dá energia para eles trabalhar lá no serviço deles o dia inteiro é o alimento que eles tiveram, tá bom? Todo mês a gente não faz compras aí na sua casa, o seu pai e a sua mãe não vai no supermercado e compra um monte de alimento para deixar em casa? Aí eles compram à toa só porque eles querem? Não, porque o alimento é necessário, a gente precisa do alimento, certo? O alimento é o que nos dá energia, nos dá força para levantar, tá bom? Certo? Força, nos dá agilidade, nos traz as nossas proteínas, as nossas vitaminas. Então, tudo isso que a gente precisa no nosso corpo para a gente viver bem, vem dos alimentos, tá? Mas olha só, qualquer alimento? Não é qualquer alimento, tá bom? São os alimentos saudáveis. Se eu tomar um refrigerante todo dia, é saudável? Não é. O corpo vai retirar ali alguma coisa, vai tirar, por exemplo, o açúcar, que nos dá bastante energia, vai retirar. Mas a maior parte da Coca-Cola, do Guaraná Antártica, da Suquita, vai fazer mal para o nosso organismo, tá? O refrigerante não é saudável. Então a gente precisa regrar, né? Então eu tenho que parar de consumir? Seria o ideal, parar de beber refrigerante. Mas se você não consegue, tenta dar uma reduzida. Em vez de você beber refrigerante todo dia no almoço, passa a beber só no final de semana. Troca por um suco de fruta natural, um suco de laranja. É mais gostoso que um refrigerante. Certo? E no suco de laranja vai se aproveitar muita coisa. Vai se aproveitar as vitaminas, as proteínas, o açúcar que também tem, tá? Na fruta. Não é só a Coca-Cola que tem açúcar, o suco. Mesmo sem você colocar o açúcar lá, pegar o açúcar do pote e jogar lá dentro, já vai ter açúcar. A laranja não é docinha? Então, ela vai tirar energia ali daquele açúcar. Tá? E pode fazer suco de diversas coisas. Compra polpa. Fala pro papai e mamãe comprar polpa no supermercado. Passa a beber mais suco do que refrigerante, certo? Aquele salgadinho, aquele Doritos, aquele
fandangos. Nossa, professor, é muito bom. E ele me ajuda no pacote. Fala que ele tem vitamina. Fala, porque ele tem sim. Mas as vitaminas que tem em um pacotinho desse não chega nem perto de uma maçã, por exemplo. A maçã vai te ajudar bem mais. Então, eu tenho que me alimentar, mas eu tenho que me alimentar bem, tá? Eu tenho que consumir alimentos saudáveis. Tudo bem? Então fica aí a dica, tá? Vamos lá continuar o nosso texto, tá? No segundo parágrafo. Uma alimentação saudável deve ser balanceada, ou seja, é preciso fazer refeições que forneçam a quantidade diárias adequadas de nutrientes, como carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. Além disso, o consumo de frituras, alimentos industrializados e doces deve ser moderado, o que eu acabei de falar, tá? Até mesmo no texto ele fala que os alimentos a gente deve ser balanceado, certo? Então não adianta eu simplesmente falar assim, então eu vou comer saudável, eu vou comer alface todo dia. Não, o alface é saudável? É. Mas eu preciso só do alface para mim? Não, olha só, eu tenho que fazer uma alimentação balanceada. Hoje eu vou lá e como uma saladinha de alface, arroz, feijão e um pedacinho de bife, certo? Amanhã eu vou lá e faço uma salada em vez de alface, eu faço uma saladinha de repolho, compro uma batata, faço um purê e como com arroz e feijão, certo? Olha só, a gente variou e ela foi balanceada, certo? Então, tipo assim, eu tenho que tentar pegar os alimentos com as proteínas diferentes. Eu vou comer um alimento que tem esse tipo de proteína, esse tipo de vitamina, esse aqui tem essa outra, que esse aqui não tem, isso aqui, esse aqui vai me gerar um pouco mais de energia, porque ele é mais doce, então ele tem mais açúcar. Então, eu tenho que balancear essa alimentação, certo? Não adianta também falar assim, vou comer saudável, vou comer só alface daqui para frente. Não, só o alface não adianta. Eu tenho que ter o alface, eu tenho que ter o feijão, eu tenho que ter o arroz, eu tenho que ter a carne, certo? Então eu tenho que balancear, não adianta simplesmente eu focar em um alimento só, tá? E balancear também quer dizer o quê? Aquela questão da quantidade. Nem eu comer a mais do que eu necessito, nem a menos. Eu tenho que comer aquilo que eu preciso. Uma dica é o seguinte, por exemplo, no almoço, você vai lá e come. Come, e tipo assim, você fala, nossa, eu quero mais, eu vou comer mais porque eu dou conta de comer mais. Você sempre tem que esperar entre 20 e 30 minutos para ver se realmente você vai querer mais. Porque esse tempo, o seu organismo ainda está fazendo a digestão daquele alimento que você comeu. Então você acha que está com fome, mas o seu corpo nem sequer digeriu aquilo que você comeu ainda, certo? Então eu te garanto, se você acha que você ainda está com fome, e você vai lá colocar mais, espera um tempinho, porque naquele tempinho, às vezes, a sua fome se sacia. Por quê? Porque o seu corpo fez a digestão daquele alimento, certo? Aí depois, se você ainda estiver com fome, pega uma fruta, tá? Bebe um suquinho, tá? Que com certeza a sua fome vai passar, tá bom? E olha só, ele ainda fala pra gente aqui sobre as frituras. Além disso, o consumo de frituras, alimentos industrializados, doces, deve ser moderado. Igual eu falei, o refrigerante, o salgadinho, aquela batata frita, aquele fast food que a gente vai no shopping, pede aquele hambúrguer para ganhar aquele brinquedinho, deve ser moderado. Eu tenho que ir no fast food todo dia. Professor, se eu tivesse dinheiro e condição, eu ia. Você ia ter uma saúde horrível. Horrível, tá? Você não ia conseguir respirar direito, você não ia conseguir andar direito, você ia ter aceleração cardíaca, tá? Então a gente tem que moderar. E moderar é bom porque se eu vou no fast food todo dia eu vou comer um McDonald's, todo dia eu vou comer um Burger King, vai chegar uma hora que o McDonald's e o Burger King para mim vai ser normal, não vai ser nada demais. Agora, se eu modero, se eu deixo para isso só nos finais de semana, uma vez ao mês, na hora que eu for, nossa, vai ser excelente, porque vai ser um alimento que está fora do meu cardápio comum, vai ser como se fosse uma recompensa, tá? Então, o hambúrguer vai estar gostoso ainda, você vai ter gosto de comer. Agora, se você come todo dia, vai ter o gosto de todo dia você come aquilo, certo? E não vai fazer bem para a sua saúde, tá bom? E olha só, professor, mas os alimentos saudáveis não são gostosos igual é o fast food. É sim, é gostoso sim. É vocês que não dão oportunidade. Quando sua mãe te oferece uma verdura, um legume, eu garanto que muitos de vocês falam que não quer. Se falam que quer, parabéns, tá? Mas eu acho, né, por serem crianças têm esse hábito, têm esse costume. Mas dá uma chance pro legume, pra verdura, pra salada, que eu garanto que vocês vão gostar. Tá? A partir do momento que você começa a comer, você vai ver que o que mais que você tinha era preconceito. O professor é um exemplo disso, tá? Porque eu
eu não comia. Eu vou ser sincero, eu não comia verdura, eu não comia esses trem. Abóbora, chuchu, abobrinha, o professor não comia. Só que aí, um dia eu pensei comigo, cara, eu não como, eu nem sei se quero o gosto direito que tem. Eu vou experimentar. Fui lá, peguei o meu pratinho e coloquei todo esse tipo de coisa. Comi. E não é que eu gostei? E hoje eu como de tudo, né? Então eu tenho uma alimentação muito balanceada por causa disso, por causa que eu como de tudo. Por exemplo, lá na escola, não tem os alunos que ficam no período integral? Eles não almoçam, eles não lancham? Vocês acham que o almoço e o lanche que a gente dá para eles é assim, qualquer coisa? Não. A escola tem uma nutricionista. A nutricionista foi lá na escola, ela fez um cardápio pra gente e a gente segue aquele cardápio que a nutricionista fez. O que é uma nutricionista? Uma nutricionista é a pessoa, uma médica que cuida de pessoas que querem se alimentar melhor, que querem ter uma saúde melhor, que querem emagrecer, tá? A nutricionista é esse tipo de especialista da saúde, tá? Ela ajuda nisso. Então, essa nutricionista foi lá na nossa escola e falou assim, ó, é interessante vocês usarem esse cardápio aqui. Segunda-feira vocês vão servir isso, terça-feira vocês vão servir isso, quarta-feira vocês vão servir isso. Tanto é que todo dia lá, a gente tem um almoço e tem uma sobremesazinha, não tem? É a nutricionista que passou aquilo lá pra gente, tá? Então, ela balanceou o alimento do pessoal que fica lá no período integral, tá certo? Vamos continuar lá o nosso texto, ó. Vamos para esse primeiro quadradinho aqui, que vai explicar pra gente o que são os carboidratos, tá? Acompanha aí na leitura, vamos lá. Os carboidratos fornecem energia que consumimos nas atividades do cotidiano. São os nutrientes energéticos que devem estar presentes em todas as refeições. Eles são encontrados nos alimentos que contêm açúcar e amido, como pão, macarrão, batata, arroz e feijão. Olha só, uma das principais características do carboidrato é nos gerar energia. Energia, tá? A mesma coisa que você pensa em energia quando você liga uma tomada e a lâmpada acende. Ela não precisa de energia para acender. O nosso corpo precisa de energia para se movimentar. Tenta só ficar uma semana sem comer nada, até menos. Mas tenta, uma semana. Olha só, eu vou fazer um voto de fome, vou ficar uma semana sem comer nada. Você vai custar levantar da sua cama. Eu te garanto, você vai custar levantar da sua cama. Por quê? Porque você não vai ter forças para levantar da sua cama, tá? O seu corpo não vai ter ingerido alimento, então automaticamente ele não vai ter energia. E olha só, os carboidratos são encontrados aonde? Geralmente em massas, certo? O pão é uma massa? Professor, é uma massa. Ela foi assada, mas ela é uma massa. O pão francês, o pão de forma, são todos carboidratos, tá? Outras massas, por exemplo, a batata tem bastante carboidrato, porque ela é uma massa, a batata acaba sendo uma massa, ela não é viscosa como um macarrão, um arroz, né, um feijão, mas ela é uma massa. Por exemplo, da batata a gente faz o purê, né? A gente acaba ali quebrando a densidade daquela massa, certo? A batata tem bastante carboidrato, e batata é bem gostoso, sabe? Pede pra mãe de vocês picar a batata assim em pedaços grandes, sabe? Colocar na panela de pressão, cozinhar, jogar um orégano, um salzinho, nossa, fica uma delícia. O que a gente tem mais? O açúcar. O açúcar nos dá muita energia. Ah, eu vou pegar todo dia, eu vou pegar um pote de açúcar e vou comer ele. Não vai fazer mal, tá? Não é só aquele açúcar que a gente compra no supermercado que nos dá energia. Ele também dá? Dá. Mas ele não é 100% indicado. O açúcar que é bom é aquele açúcar da fruta, certo? O açúcar da batata. Ah, mas batata tem açúcar? Tem. Não tanto como uma banana, uma laranja, mas tem. Todo alimento tem um pouquinho de açúcar, tá bom? Então vamos consumir o açúcar, porque o açúcar não vai nos dar energia. Por exemplo, os jogadores de futebol, os corredores aí, né, de Olimpíada, eles têm tabletes que eles pegam para comer e ingerir no intervalo de jogo, enquanto eles estão descansando. E aqueles tabletes são carboidrato puro. Então ali eles vão ter muita energia, tá? A partir do momento que eles ingerem aquele tablete, que ele é feito a digestão, o corpo dele, opa, tem mais uma fonte de energia para a gente queimar aqui. Já que ele está se esforçando, vamos utilizar essa fonte de energia, certo? Agora vamos aprender aqui, ó, sobre as proteínas, tá? Olha só, o quadradinho de baixo, tá? Sobre as proteínas, vamos lá. As proteínas são nutrientes necessários à construção e renovação das células do organismo. Alimentos como carne, soja, ovos,
feijão, ervilha e lentilha são ricos em proteínas. Então, olha só, ele já deu uma informação que bate com outro estudo que a gente teve em aulas anteriores. Olha só, lê o início aí de novo. As proteínas são nutrientes necessários à construção e renovação das células do organismo. A gente não estudou sobre as nossas células. Eu não falei que as células precisam pegar ali as vitaminas, as proteínas para funcionar corretamente? Mas de onde que ela vai pegar isso? Dos alimentos que a gente ingere, certo? Por exemplo, eu vou lá e como um pedaço de carne, um bife. Bife é rico em ferro, uma proteína chamada ferro, né, que nos dá força. E aí a célula fala assim, opa, eu estou precisando desse ferro aqui, me dá um pouquinho. O nosso corpo faz a digestão, faz a distribuição dessas proteínas, dessas vitaminas, e a célula pega aquilo que ela precisa. Tá? Então, com essas proteínas, essas vitaminas que esses alimentos estão gerando, o nosso corpo vai se renovando, certo? Tá? Porque as nossas células morrem. Sim, as nossas células morrem. Mas, a partir de que morre uma célula, a gente vai criando novas células. Então, esse sistema vai se renovando. Por quê? Graças a essa alimentação aqui. Tá? E olha só, os alimentos que a gente tem que são ricos nisso, ó, como a carne. Então, é importante a gente comer carne? É importante a gente comer carne. Carne é muito essencial. E então, quando um alimento não tem carne, preciso comer carne todo dia? Não. Se você comer todo dia, não é que seja um problema, tá? Você pode comer todo dia. Mas, como eu falei, uma dieta balanceada, tá? Coloca carne ali uns 2, 3 dias nos pratos da semana, nos outros você coloca outro tipo de mistura, tá? Vamos lá. A carne é rica em proteínas. A soja é rica em proteínas. O ovo de galinha é extremamente rico de proteína, tá? Tem muita proteína, porque o ovo é basicamente o óvulo da galinha, tá? Que não foi fecundado. Então, para aquele ovo virar um pintinho, ele vai precisar de muita proteína. Mas como ele não chegou nesse estágio, então a proteína ficou ali e ele acabou se tornando apenas o ovo, o nosso alimento, tá? Então, o ovo é muito rico em proteínas, tá bom? Outro alimento, o feijão. Tá? Os grãos em geral, aliás, os grãos em geral são ricos em proteínas, tá? Olha só aqui eu tenho exemplo de 3 grãos. A soja, o feijão e tem arroz aqui? Tá, não tem o arroz, mas sim, o arroz é rico em proteínas, tá? O arroz, olha só, outro grão, a ervilha, a lentilha tá aqui também. Ou seja, a maioria dos grãos são ricos em proteínas. Tá? É só a gente decorar isso. Quais são os alimentos que são ricos em proteínas? Nossa, o professor falou que os grãos são alimentos ricos em proteínas. Então, o que é o grão? O feijão é um grão. A ervilha é um grão. A soja é um grão. Olha só, eu tenho vários exemplos, né? E também para mim decorar, o que eu faço? Eu leio, tá? Então, vamos ler. Vamos lá para a página 19. Tá? Agora vamos falar sobre os lipídios. Tá aqui, os lipídios. Primeiro quadradinho da página 20. Vamos lá. Os lipídios, conhecidos como óleos e gorduras, também são alimentos energéticos. Eles são importantes para a construção de novas células e tecidos. Os lipídios são presentes em vegetais como amendoim, castanha do Pará e girassol, e além também de alimentos de origem animal, como carne, ovos e leite. Então, os lipídios são responsáveis por quê? Os lipídios são responsáveis basicamente por formar a nossa gordura corporal, tá? E olha só, além do açúcar, que também nos fornece energia, a gente tem os lipídios, que também ajudam a gente nisso, tá? Por exemplo, quando a pessoa quer emagrecer e ela vai para a academia, ela não está queimando gordura. Por que ela acaba emagrecendo? Porque ela está correndo e ela vai gastando aquela energia, aí o corpo pensa assim, nossa, a energia está acabando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa gordura aqui e vou queimar ela para ela virar energia. Então, ou seja, aquela gordura está acabando saindo do corpo da pessoa e ela acaba emagrecendo, tá? E olha só, ele é encontrado bastante em óleos. Então, a sua mãe não tem um óleo de soja aí para ela fazer a comida em casa? O óleo, se eu consumir muito óleo, é legal? Não é, porque olha só, não falei que ele se transforma em gordura? E muita gordura é ruim. Então, a gente tem que ter gordura. Sim, a gordura do nosso corpo é preciso. É essencial, aliás. Tá? Mas a gente tem que dosar aquilo ali, a gente não precisa exagerar, tá? Como eu disse, nem a mais, nem a menos, o essencial, tá bom? E olha só, os alimentos também que são ricos, além do óleo, tá? As castanhas, castanha do Pará, semente de girassol, amendoim, tá? Olha só, também tem os alimentos de origem animal. O que são os alimentos de origem animal? Todos aqueles alimentos que vêm do animal. O leite é um alimento de origem animal? É, não vem da vaca, certo? Isso aí.
O leite é um alimento de origem animal. O ovo não vem da galinha, é um alimento de origem animal, tá? A carne não é a carne do boi, da vaca, do porco, é um alimento de origem animal. Então, geralmente, todos esses alimentos que vêm de origem animal, ele tem bastante gordura, então ele tem bastante lipídio, tá bom? Agora vamos ver as vitaminas, ó, uma das partes mais do que essenciais, tá? Esse último quadradinho aí. Eu diria que as vitaminas são o topo, sabe? Aquelas que a gente mais precisa. Vamos lá. As vitaminas, já fala aqui, igual eu falei, ó, as vitaminas são fundamentais para o nosso organismo funcionar de forma equilibrada. Elas podem ser de vários tipos, vitaminas A, B, C, D, E e K, certo? Os sais minerais como cálcio, ferro, potássio são substâncias necessárias à formação dos ossos, do sangue e dos nervos. As vitaminas e os sais minerais são encontrados nos vegetais e alimentos de origem animal. Então, olha só, vegetal, fruta também tem bastante vitamina, tá? Geralmente, onde eu vou encontrar bastante vitamina? Naqueles alimentos que são bem coloridos, tá? Porque a vitamina ele tem essa propriedade de colorir os alimentos, certo? Então, olha só, um pimentão. Eu chego no supermercado lá, eu não vejo a bancada de pimentão, não tem um pimentão amarelo, verde, vermelho. Eles são ricos em vitaminas, tá? A laranja é rica em vitamina C. Qual é a cor característica quando o alimento tem essa vitamina? Amarelado e laranja, tá? O alimento laranja, a cenoura. A cenoura tem bastante vitamina C. Olha a cor que ela pega, tá? E por que essas vitaminas são importantes para o nosso corpo? Porque elas vão gerar a nossa estrutura em geral. Quer ver? Olha só no texto como que ele fala. Os sais minerais, elas podem ser de vários tipos. As vitaminas são fundamentais para o nosso organismo funcionar em equilíbrio. Elas podem ser de vários tipos, vitaminas. Os sais minerais, como os cálcio, potássio, substâncias necessárias à formação dos ossos, do sangue e dos nervos. Então, olha só. Toda essa formação do meu corpo, as vitaminas são necessárias. Se eu não tenho vitamina no meu corpo, por exemplo, o potássio, eu vou ter um osso fraco, um osso que vai se romper, vai se quebrar de maneira muito fácil. Eu nem preciso daquela doença que vocês falaram na sala de aula, que é a doença dos ossos de vidros, né? Nem preciso. O osso, sem a vitamina, ele já vai se desintegrar facilmente sem precisar disso, tá bom? Então a gente precisa sim desses alimentos, tá? Vitaminas. Então, fruta, legumes, vegetais e os alimentos de origem animais, tá? Ou seja, basicamente quase todos os alimentos que a gente ingere, ele tem um tipo de vitamina, tá bom? Alguns têm mais que os outros, tá? Outros têm menos, mas isso é normal, tá? Então, olha só, se eu quero ter um bom funcionamento do meu corpo, eu quero ter um corpo saudável, eu preciso de vitaminas, tá? Vamos lá continuar o nosso texto, então. Olha só, vai um texto maior. Então, vamos de passo em passo no mundo. Vamos ler o primeiro parágrafo aqui, ó, na página 20, tá bom? Esse aqui. De acordo com os nutrientes que compõem os alimentos, eles são classificados em energéticos, construtores e reguladores. Então, olha só, a gente não tem vitaminas e proteínas que fazem serviços diferentes, que servem cada um para uma coisa? Eu não tenho os alimentos que me dão energia, os alimentos que ajudam a restabelecer as minhas células, construir, fortalecer os meus ossos, e alimentos que ajudam a regular ali todo o meu corpo para deixar ele no nível correto, por isso que eu não posso comer nem a mais nem a menos. Então eles são classificados assim, tá? Energéticos, construtores e reguladores. Vamos lá. Os alimentos energéticos são aqueles que fornecem energia para a realização das nossas atividades diárias. Eles são ricos em carboidratos e lipídios. Eu não falei que o açúcar e o lipídio, que gera gordura, nos dá bastante energia? Então, aqui está, tá? Eles são essenciais. Eu não preciso de energia para me levantar, para correr, para pular, para fazer atividade física. Por exemplo, se eu tenho um corredor que ele se alimenta bem, ele consome bastante alimentos que geram esse tipo de energia, na hora que ele for correr, ele vai sair bem. Agora, aquele corredor que não gera esse tipo de alimento, não faz o treinamento correto, não tem uma dieta balanceada, com certeza ele vai perder a corrida, tá? Porque não adianta ele só ser rápido, correr rápido, ele precisa aguentar a corrida e ser constante. E só quem tem uma saúde boa, que é saudável, vai conseguir isso. E ele só consegue isso através de uma alimentação equilibrada e destinada para aquele específico caso que ele quer. No caso é correr, então ele vai ter que comer alimentos que geram bastante energia, tá?
Então vamos lá, o terceiro parágrafo. Alimentos construtores são ricos em proteínas e lipídios. Esses nutrientes ajudam na renovação das células, na reparação de tecidos danificados e no crescimento do corpo. Então olha só, até para mim crescer eu preciso me alimentar bem, né? Se eu sou uma pessoa que me alimento mal, eu não vou crescer, porque o meu corpo não tem os nutrientes específicos que me ajudam na fase de crescimento, tá? E olha só, uma coisa que eu sei que vocês ficaram bastante interessados na sala de aula. Quando eu me machuco, que as células correm lá para curar aquele machucado, né? Para tapar o machucado, criar as casquinhas, retirar a casquinha e deixar a nossa pele normal, embaixo de volta, né? Eu preciso das nossas proteínas e vitaminas para isso acontecer, porque eu preciso que a minha célula esteja forte. E para ela estar forte, ela tem que consumir essas proteínas e essas vitaminas. Tá bom? Vamos lá para o quarto parágrafo. Alimentos reguladores, como as frutas, as verduras e os legumes, são ricos em vitaminas e sais minerais e ajudam no funcionamento do organismo, evitando o aparecimento de doenças. Então, olha só, uma pessoa saudável, tá? Eu tenho que ter o meu organismo equilibrado. Tá? Então eu tenho que ter as minhas vitaminas, eu tenho que ter os meus anticorpos ativos, e quem vai ajudar nisso vão ser os nossos alimentos reguladores, né? Que são as frutas, os legumes, tá? Em geral, todos os alimentos nos ajudam nisso aí, tá? E isso é que significa regular o meu corpo. Se eu me alimento bem, tá? Consumo minhas vitaminas, minhas proteínas, meu ferro, meu potássio, tá? Tudo isso, eu vou ser uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável está menos propensa a adquirir doenças, certo? Por exemplo, o idoso, ele já tem a imunidade mais baixa, né? Porque com o passar dos anos, a nossa imunidade vai baixando. Então, ele já é uma pessoa mais propensa a ser doente. Mas se ele é um idoso, que ele tem uma alimentação balanceada, ele come de tudo, ele pega fruta, legumes, tá? Pega os potássios, onde tem ferro, onde tem vitamina, onde tem proteína, mesmo assim, mesmo já tendo idoso e com um sistema imunológico mais deteriorado, ele vai estar bem mais protegido do que se ele não se alimentasse corretamente, tá bom? Então a gente precisa dos alimentos até mesmo para a gente não ficar doente, tá? Igual o exemplo que eu disse, você fica na cama aquele tempo todo sem se alimentar, tá? Sem adquirir energia, sem nada, além de você não querer levantar da cama, não conseguir dar um passo direito, dar uma volta na sua própria casa, porque você não vai ter energia para isso, você vai ficar doente, tá bom? E ficar doente não é legal, né? Vamos continuar o nosso texto. Tá. Portanto, uma dieta saudável deve conter esses 3 tipos de alimentos. Mas como saber qual é a quantidade certa de alimentos que devemos consumir diariamente? Olha só, não falei que a gente tem que ter a quantidade correta? Nem mais e nem menos que aquilo? Vamos lá, ó. Pensando nessa questão, pesquisadores desenvolveram a pirâmide alimentar. Nossa, isso aqui é muito interessante. Nela foram organizados em 8 grupos de alimentos os componentes diários de uma dieta balanceada, com suas respectivas porções. As porções sugeridas, que podem ser medidas em colheres ou unidades, são individuais e podem variar de acordo com as atividades diárias de cada pessoa. Observe ao lado. Então, olha só, aí ao lado a gente tem a nossa pirâmide aqui, tá? Vai lá no livro, página 20, e pega a sua pirâmide. Vamos ver, olha só. Na base da pirâmide, ou seja, lá embaixo dela, a gente tem os cereais, né? Por exemplo, que a gente consome geralmente no café da manhã, tá bom? Então, olha só, no café da manhã a gente tem que consumir o quê? Cereais, pães, tubérculos e raízes. Nossa, professor, tubérculos? Sim. Por exemplo, se o seu café da manhã for um cachorro-quente bem regradinho, não for aquele cachorro-quente da rua que não é muito saudável, né? Você vai pegar o pão, você vai abrir ele, você vai fazer um pouquinho de purê de batata, vai colocar e uma salsicha, tá? Até metade de uma salsicha só. Pronto, olha só, você tem ali o que precisa, tá bom? Ou então aquelas bolachas de água e sal, elas são cereais também, tá? E a gente passa ali uma margarinazinha nela, um pouquinho só para dar um gostinho. E olha só, eu tenho o meu café da manhã. 5 a 9 porções por pessoa. Nossa, eu não consigo comer 9 porções. Por quê? Porque cada pessoa tem um organismo diferente, tá? O professor é mais alto que vocês, o professor consome mais energia. Então a porção vai ser um pouquinho maior, tá? Então de 5 a 9, não quer dizer que você tem que comer 5 ou 9, tá? Você vai ver o que é necessário para você. Ah, eu acho que 6 porções para mim está de bom tamanho. Eu consigo 6 porções sem passar fome e sem ficar estufado, sem comer demais.
Beleza, então a sua porção são 6 porções, tá bom? E aí a gente vai lá pro nosso almoço, tá? Aliás, pro nosso almoço já? Não. Pode ser o almoço, ele engloba essas duas partes da pirâmide. Mas olha só, logo depois dos cereais, o que a gente pode estar adquirindo? Hortaliças, 5 a 4 porções. O que são as hortaliças? O tomate, o alface, tá? O repolho, o brócolis, tá? O pimentão, que tem aquela cor bem bonita que eu falei, né? Também podem ser frutas, tá bom? Fruta, a gente conhece bastante frutas, né? Olha só que aqui a gente tem o abacaxi, tem a banana, tem a uva, tem a laranja, tem a maçã, tem o morango, tem várias outras frutas aí que não são muito consumidas, mas que também são tem bastante vitaminas, o kiwi, tá? O cajá, tá bom? Então, a fruta só, a gente tem que comer as frutas de 3 a 5 porções, que é o ideal pra gente. E as hortaliças de 4 a 5 porções. Cada um faz a sua porção necessária, tá bom? E olha só, isso aqui foi o especialista que fez. Quer dizer que se eu passar aqui nas hortaliças, se eu comer mais de 5 porções, vai estar errado? Não é que vai estar errado, mas é que você vai estar ultrapassando a sua necessidade, tá? Você não tem necessidade de comer 6 porções, tá bom? Olha só, logo lá, subindo a pirâmide do lado esquerdo, a gente tem leite e produtos lácteos, 3 porções. Então, todos aqueles produtos que derivam do leite, no máximo 3 porções você precisa. Por quê? O leite tem bastante gordura, tem bastante lipídio. Então, se eu acabar entrando muito no leite, eu vou engordar bastante, tá? E aí não vai ser equilibrado. A gente tem ali carnes e ovos, de 1 a 2 porções. A mesma situação do leite, tá? A carne e o ovo são alimentos que também têm bastante lipídio, tá? Tem bastante proteína, tem bastante ferro? Tem. Mas ele também tem bastante lipídio. Então, a gente tem que dosar. Leguminosas, 1 porção, tá? Ou seja, aqueles alimentos leguminosos são os legumes, tá? A vagem, tá? Um quiabinho, deixa eu ver um legume aqui que vocês devem gostar, uma abobrinha, tá? Então a gente tem que dosar. 1 porção deles está legal, tá bom? E lá no topo da pirâmide, a gente tem os açúcares e os doces, óleos e gorduras. Olha só, açúcares e doces, óleos e gorduras, apenas 1 ou 2 porções. Ainda depende. A gente não pode exagerar na gordura nem no açúcar. Ah, professor, mas você falou que a gordura e o açúcar nos dá energia. Dá, mas eu não preciso comer um caminhão de açúcar para mim ficar com a minha energia estável, numa boa não, tá? Eu posso me equilibrar nisso daí. Eu não preciso simplesmente sair comendo qualquer coisa de qualquer hora. E o quanto falar, professor, mas doce é tão bom, então eu vou comer 7 porções. Isso vai ser prejudicial para você. E aquele doce vai acabar perdendo a graça, porque você vai comer tanto ele que no final, tá? Então vamos equilibrar nossos alimentos, tá? Então olha só, quando vocês forem fazer o cardápio de vocês para se alimentar em casa, se vocês forem fazer, dá uma olhada aqui na pirâmide. E a pirâmide vai mostrar para vocês certinho como que vocês vão organizar isso, tá? Olha só, aí a gente passa lá para a página 21, tá bom? Na página 21, aqui, página 21, tá? Vamos ler os textos que estão lá em cima. Apesar da importância, olha só, já vai falar do que eu acabei de falar, no óleo e no açúcar. Apesar da importância dos óleos e das gorduras para o nosso organismo, você deve ter visto na pirâmide alimentar que o consumo diário desses nutrientes deve ser moderado, pois eles são bastante energéticos. Tá? Então a gente deve moderar o nosso consumo. Além disso, há um tipo de gordura que deve ter seu consumo ainda mais restringido, são as gorduras trans, encontradas em grande quantidade em alimentos industrializados, como margarinas, cremes, vegetais, biscoitos, sorvetes, salgadinhos, etc. O consumo de alimentos com esse tipo de gordura deve ser reduzido, pois aumenta as chances de uma pessoa desenvolver as doenças do coração. Olha só, a gordura que eu tenho numa carne é uma. A gordura que eu tenho naquele pacote de salgadinho é outra, que a gente acabou de aprender aqui, né? Que são as gorduras trans. Tá? E muitas indústrias hoje estão até retirando essa gordura dos alimentos porque o pessoal estava deixando de consumir. Muitas vezes você pega lá o salgadinho e lá na embalagem dele está escrito alimento com 0% de gorduras trans. O que é gorduras trans? É a gordura industrial, aquela gordura criada em laboratório, tá? Aquela gordura que eles fazem para dar aquele gosto naquele alimento. Tá certo? Então, ela não é uma gordura muito legal para a gente consumir. Eles falam aqui que a gente deve moderar. Por quê? Porque eles sabem que a gente não vai parar de consumir esse tipo de alimento. A gente vai consumir aquele bolinho, a gente vai consumir aquela bolacha, a gente vai consumir aquele suquinho de caixinha, tá? Mas não é legal. O certo é não consumir 0% de gordura trans, apenas gordura
natural, gordura vegetal, gordura animal. Tá? Esse é o tipo de gordura que a gente deveria consumir. A gordura trans não deveria estar nesse cardápio. Mas, hoje em dia, isso é possível? Não. Muitas vezes, por exemplo, a sua mãe chega em casa, está atrasada e ela faz no máximo ali um miojinho, bota uma carninha moída e já vamos sair correndo que a gente está atrasado. O miojo tem gordura trans, tá bom? E por isso que a gente deve se regrar. A gordura trans não é legal para o nosso corpo, porque ela é uma coisa industrial, uma coisa feita em laboratório, tá bom? Então vamos ter cuidado. Como é que eu identifico um alimento com gordura trans? Geralmente, é uma lei que é colocada, tá? Isso as empresas têm que fazer. Se o alimento tem gordura trans, lá na embalagem dele, ele vai ter um triângulozinho amarelo ou vermelho com a letra T dentro desse triângulo, tá? Que é trans, significado de trans, tá? Então eu sei que esse alimento tem gorduras trans. Se, por exemplo, eu chegar lá no supermercado e eu for comprar, deixa eu ver aqui, um salgadinho, tá? Eu estou entre o Fandangos e eu estou entre o Doritos. Tem esses dois salgadinhos para me comprar. Lá no Fandangos tem um quadradinho, um triângulozinho gigantesco vermelho com a letra T no meio. E vamos supor, eu não sei se é assim, tá? É um exemplo. E vamos supor que o Doritos não tem. Os dois são maléficos? São, mas eu vou preferir levar o Doritos, porque o Doritos não tem a gordura trans. Certinho? Vamos sempre optar por alimentos sem gordura trans, tá bom? Gordura trans não é legal. Vamos continuar lá, ó. Olha só, o quadradinho roxo aqui, ó. Vamos lá. Uma ferramenta para saber quais os nutrientes existem nos alimentos industrializados, facilitando nossa busca por alimentos adequados para manter uma dieta equilibrada, é a tabela de informações nutricionais, que deve estar na embalagem dos alimentos. Essa tabela deve informar a quantidade de cada nutriente e as calorias que ele fornece, tendo como referência uma porção individual. Observe a tabela a seguir. Olha só, todo alimento, toda embalagem que você consome, ele vai ter que ter isso aqui, ó, essa tabela lá. Se você for lá na cozinha da sua casa agora e pegar a embalagem de um produto, de um miojo, um molho de tomate, deixa eu ver mais o que pode ser embalado, um pão, ele tem que ter essa tabela. Quer ver? Vai lá e pega, pausa o vídeo, vai lá e pega uma dessas embalagens, tá? Pausa o vídeo aí agora, vai lá e pega uma dessas embalagens e procura, tá? Olha só, se você procurar aí na embalagem, você vai encontrar as informações nutricionais. E ela tem que dar todas aquelas informações dos nutrientes, das vitaminas, das proteínas, da gordura que tem naquele alimento, tá? Olha só, por exemplo, esse alimento aqui, informação nutricional, vamos supor que isso daqui é um salgadinho. Valor calórico, o valor calórico que tem naquela embalagem de salgadinho são 130 calorias, tá? Ele é um alimento calórico, então, porque tem 130 calorias, tá bom? 5%, 100 gramas, 520 calorias, tá? Ah, isso aqui é mais de um alimento, tá? Ah, os carboidratos que tem nesse alimento, nesse primeiro aqui, nessa primeira tabelinha, ele tem 10 gramas de carboidrato. Então, 3% desse alimento é feito de carboidrato. Gorduras saturadas, ele tem 4,5 gramas de gorduras saturadas aqui, ó. Então, a porcentagem de gorduras saturadas que tem nesse alimento é 18%. Olha só, vamos lá embaixo, lá na tabela lá embaixo. As vitaminas. A vitamina A, ele tem 260 gramas de vitamina A. Então, 37% desse alimento é composto de vitamina A, certo? Vitamina D, ele tem 3,2 miligramas, 32%. Vitamina B2, ele tem 0,40, então 40 miligramas desse alimento é composto por vitamina B2. B12, 60%. O pantatonato de cálcio, ele tem 75%, tá? Todo alimento tem que fornecer, tá? Por exemplo, se eu sou uma pessoa, um atleta, eu tenho que saber aquilo que eu estou consumindo, tá? Eu não posso simplesmente sair consumindo. Então, essa tabela aqui é essencial para mim saber o que tem ali, tá? Por exemplo, se eu não posso ingerir mais de 600 calorias por dia, se eu sou um atleta, eu não posso ingerir mais do que 600 calorias por dia. Aí eu vou lá fazer a minha compra para me alimentar naquele dia, tá? Se eu for pegar alimentos com a embalagem, eu vou ver quantas calorias tem. Que eu vou colocar no meu caderninho e conforme eu for pegando mais alimentos, eu vou anotando essas calorias, tá bom? E não é só as calorias que ele fala, né? Ele fala sobre as vitaminas, sobre o potássio, sobre o fósforo, sobre o ferro. Então, por exemplo, esse alimento aqui não tem ferro nenhum. Então, se eu sou uma pessoa que precisa consumir ferro, eu vou pegar esse alimento aqui? Não vou, tá? Então é importante a gente olhar essas informações
é extremamente importante a gente olhar essas informações, tá? Agora, para a gente terminar, vamos lá para a página 22. Eu sei que a aula está grande, está dando quase 1 hora de vídeo, mas calma, é porque realmente o conteúdo é bem vasto, tá? Vamos lá para a página 22 para a gente terminar. Saber como conversar... Ah, não, conversar não, o professor tá doidão. Saber como conservar, professor, larga de ser mongolzinho, vamos lá. Saber como conservar os alimentos também é muito importante para uma alimentação saudável, pois a contaminação desses produtos por micro-organismos pode nos causar doenças. Observe alguns cuidados que devemos ter antes de consumir. Olha só, a gente está vivendo na época da pandemia, né? Quando a sua mãe e o seu pai faz compras, eu garanto aí para vocês que a maioria deles está pegando os alimentos e lavando, pegando a embalagem e limpando ela com álcool, né? Porque o vírus pode estar ali e a gente limpando aquele organismo com álcool, a gente acaba retirando a capa de gordura daquele vírus e ele acaba morrendo, tá? Então é importante lavar. Ah, mas é importante lavar só agora, professor? Não, sempre foi e sempre será. Não é só o coronavírus que está aí, certo? A gente tem vários outros tipos de doenças, vários outros tipos de microscópios que estão aí, né, para nos deixar doentes, vários tipos de bactérias. Então a gente tem que lavar os alimentos para eles ficarem bem conservados, tá? E alguns alimentos devem ser até congelados, porque se a gente deixa eles em temperatura ambiente, eles acabam ali apodrecendo, certo? Acabam perdendo a sua validade. E se a gente consumir aquele alimento, a gente vai acabar adoecendo, porque as proteínas, as vitaminas daquele produto ali já estão extremamente danificadas, certo? Elas já não servem mais para o nosso corpo, então a gente tem que descartar. Por isso, armazenamento é extremamente importante. Ah, eu vou pegar uma maçã aqui e já levo direto para a boca. Olha o risco que você está de ficar doente. Vai saber lá no supermercado quem pôs a mão nessa maçã. Então, antes de eu comer a maçã, eu vou colocar ela debaixo da torneira, vou passar um sabãozinho, vou limpar aquela maçã, vou lavar aquela maçã, vou enxaguar, depois eu vou consumir com as minhas mãos limpas, tá? Então vamos lá, ele vai ensinar a gente como que a gente faz esses conservamentos, tá? Alimentos industrializados. Não comprar embalagens rasgadas, enferrujadas ou estufadas e verificar o prazo de validade dos produtos que se vai adquirir. Ou seja, se eu for no supermercado, o legal é eu pegar um produto que tem uma validade mais longa. Se eu tiver o mesmo produto, geralmente o mercado, o que ele faz? Ele pega o produto com as datas de validade com prazo maior, coloca lá atrás, e os com as datas de validade menor, ele coloca aqui na frente. Então, eu sempre vou tentar buscar aqueles produtos que têm uma data de validade mais longa, que têm um tempo maior para acabar perdendo, para acabar vencendo, né? Então, essa é uma excelente escolha. E outra, eu não vou pegar a embalagem que tiver ferrugem, eu não vou pegar a embalagem que tiver amassada, porque vai saber o que aconteceu com aquela embalagem para ela estar amassada, para ela estar enferrujada. Então, não. Eu vou pegar a embalagem que está ali bonitinha, limpinha, com a data de validade longa, certo? Olha só, verduras, frutas e legumes. Essa aqui é extremamente importante, hein? Lavar bem esses alimentos em água corrente e deixá-los de molho por 30 minutos em solução desinfetante. Nossa, eu tô com a língua presa hoje, hein? Em solução desinfetante. Com uma solução de hipoclorito de sódio, dar preferência ao consumo das verduras, frutas e legumes que tenham aspecto, cor e cheiro normais. Então, olha só, comprei aquelas frutas ali no supermercado. O que eu vou fazer? Eu vou lavar, eu vou pegar uma bacia, vou colocar algumas gotinhas de desinfetante. Eu não vou enfiar metade do vidro de desinfetante não, tá? Só umas gotinhas. E vou deixar isso ali por 30 minutos. Depois eu vou tirar, vou enxaguar e vou guardar. Quando eu for consumir, o que eu vou fazer? Ele tem que estar com um aspecto bonito, legal, né? Porque se ele estiver feio é porque alguma coisa aconteceu, né? Ou ele está perdendo ou ele já perdeu. Então eu não posso consumir. O cheiro também tem que estar legal. Eu gosto de consumir um alimento com cheiro ruim? Não. Pode não parecer, mas o cheiro ajuda muito no nosso sistema digestório, tá? Se você come um alimento cheiroso, que está legal ali, ele vai ser digerido mais facilmente, né? Quando sua mãe está fazendo aquele almoço de domingo legal, você chega na cozinha, a cozinha está com aquele cheiro gostoso, né? Isso não é bom? Né? Então vamos prestar atenção. Não vamos simplesmente pegar lá na geladeira e comer, não. Vamos pegar, mesmo depois que eu fiz essa lavagem para guardar ele, eu vou pegar e vou lavar ele de novo, vou ver se ele está legal, vou olhar, nossa, essa maçã aqui está cheirosa, minha mão está bonitinha, vou comê-la, tá? É isso aí. Olha só, agora o último quadradinho. Alimentos perecíveis. O que é alimentos perecíveis? Alimentos que podem perder, tá? Que podem acabar estragando, tá? São aqueles que decompõem rapidamente, se não conservados de modo adequado. Carnes,
ovos, laticínios e algumas verduras. Frutas e legumes são exemplos desse tipo de alimento. Para ser conservável, eles necessitam de refrigeração. Também é importante verificar o prazo de validade desses alimentos antes de comprá-los. O prazo de validade a gente já conversou, a gente já sabe o que é, né? Mas olha só, se eu deixar um pedaço de carne, não tem espaço na geladeira, eu vou guardar a carne aqui dentro do armário. A carne vai perder e não vai demorar muito tempo para perder, não. Por isso que a gente precisa congelar, porque a gente congelando aquela carne, as moléculas delas ficam estáveis, param, tá? Elas ficam quietas, elas não ficam se movimentando e se decompondo. A gente vai estabilizar aquela molécula. E aí o alimento vai demorar mais para perder, tá bom? O ovo é assim, a carne é assim, alguns legumes é assim. Quer ver só? Pega uma banana, pega uma vasilha de plástico da sua mãe com tampa, põe essa banana dentro dessa vasilha, tampa, deixa ela lá no quintal, debaixo do sol, um dia inteiro, 24 horas. No fim do dia você pega e abre. Aquela banana vai estar preta, vai estar derretendo e vai estar um cheiro horrível, tá? Por quê? Porque ela não foi armazenada de maneira correta. Então, olha só, além de eu comprar, eu tenho que prestar atenção na data de validade. Mas, por exemplo, essa carne aqui está falando para mim que ela vence daqui 30 dias. Eu vou guardar ela aqui no armário, daqui 30 dias eu vou pegar ela. Ela vai vencer em 5, porque ela não foi guardada de maneira correta. Ela tem que ser guardada na geladeira, tá? E de preferência, você tem que congelar a carne lá no congelador, não na parte de baixo da geladeira. No dia que você for consumir aquela carne, você tira ela e descongela. E já vai se alimentar. Também não adianta você pegar a carne e deixar ela embaixo, lá na geladeira, um tempão. Ela vai perder do mesmo jeito, tá? Vai demorar um pouquinho mais, mas vai perder. O essencial é no congelador, tá? E a mesma coisa assim com os ovos, com os legumes. Fruta também acontece isso, tá? E olha só, eu tenho uma cesta cheia de fruta. Coloquei tudo lá dentro. Aí eu fiz uma compra nova e coloquei as frutas nessa cesta. Só que ali dentro já tinha uma maçã. E ela ficou lá por baixo. Ela já está ali há mais tempo, então ela vai apodrecer primeiro. E se ela apodrecer, mesmo aquelas outras frutas sendo mais novas que ela vai deixar as outras todas frutas podres, tá? Então é essencial eu pegar aquela maçã, ou colocar ela por cima, ou já consumir ela para me colocar as novas frutas ali, né? E isso com legumes também acontece, tá bom? Então olha só, a gente aprendeu a importância dos alimentos na nossa vida, tá? Lá no livro de ciências. E já que a gente aprendeu tudo isso, e é um conteúdo fácil, eu quero que vocês respondam a atividade para mim a partir da página 22, da questão 1 até a questão número 5, lá na página 24. Então, olha só, vou ter a 1, a 2, a 3 e a 4, na página 22 e 23, e a questão número 5, na página 24 do livro de ciências, tá? Então, vamos responder e logo mais o professor vai passar algumas atividades também no livro de atividades. Então, até a próxima!